Olá, pessoal. Voltamos para continuar a segunda parte, né, do tema de hoje, né? O que é que a gente tá falando, pessoal? Qual é o tema de hoje? Vamos ver aqui. O que é que vocês lembram ou não? Já esqueceu igual a mim. O que é a autotranscendência? E por que temos que transcender o ego, né? O eu inferior ou o ego? Por que a gente tem que transcender isso? Por quê, pessoal? Aí ele fala, a gente viu na primeira parte, né? Deixa eu tomar um suco aqui para minha garganta. Suco de maracujá muito bom, hein? Nossa. É isso, pessoal. A gente tem que aproveitar as coisas boas da vida, que não faz bem também, né? Para o nosso corpo. Coisas que vão contribuir para que a gente esteja bem, né? Então, o que é que a gente falou na primeira parte, que é essa autotranscendência? É um conceito que é discutido na psicologia, filosofia e espiritualidade, que ele fala que trata-se de ir além de si mesmo, que é o quê? Que é transcender os limites do ego e é expandir a consciência para alcançar um estado maior de conexão e significado da vida. Então, é isso, pessoal, que a gente viu na primeira parte o que é autotranscendência. Então, é um conceito que é usado na psicologia, na filosofia e na espiritualidade, que fala que esse transcender é transcender esse limite do ego. Quem é que vai transcender esse limite do ego? A sua consciência. Então, ela só pode entrar nesse processo como, pessoal? Quando ela desperta a consciência, aí ela entra no processo que a gente está aqui estudando, que é o processo de expansão da consciência. Se não acontece isso, você fica dormindo, você não percebe nada, não vê nada, nada é com nada e nada é nada, tá? Você fica no nada. Aí a gente viu também que é uma capacidade de ir além do eu individual. Então, é um processo de cada consciência, né? Ele disse que transcender o ego e transcender o limite do ego e experimentar um estado de unidade e interconexão com que tudo existe. Então, a gente tem que fazer isso. Aí o que é que a gente viu mais na primeira parte? Ele diz que é um papel fundamental no bem-estar psicológico de uma pessoa, tá? A autotranscendência. Por quê? Porque ele transcende o limite do ego, né? E leva você a ter um sentido de plenitude e propósito. Então, você entra, sua consciência entra em outra frequência, tá? Aí ele fala que a psicologia humanista, né? Ajuda o indivíduo a encontrar sentido na vida. A filosofia discute a autoperfeição e a sabedoria. Na espiritualidade, é vista como um processo de expansão da consciência e direção à iluminação e à união com o divino. Então, é o que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Então, a gente está nessa autotranscendência. Quando a gente entra nisso, o que é que acontece? A gente entra em um processo que a gente vai ter que iluminar o nosso corpo. Qual corpo? A alma, o corpo espiritual, então corpo de luz. Por quê? Porque a gente tem que se tornar um corpo de luz como o de Cristo, tá? Que é a união com esse divino. Então, tem que acontecer, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Aí, o que é que a gente viu mais? Ele disse que
é um fator antropológico que é fundamental para a existência. Alguém alcançar o objetivo. É um caminho de superação do individualismo, tá? Porque você sai do ego. O ego leva você ao individualismo. É tudo meu, é só para mim, nada para ninguém, nada para o outro, tudo é para mim, tá? Então, a maioria das pessoas estão funcionando assim, tá, pessoal? Porque ainda não entrou nesse processo de transcender esse egoísmo aí, tá? Esse individualismo, né? Aí ele fala, que mais que ele falou? Ele fala, a autotranscendência está ligada à espiritualidade, né? Ganhou popularidade nessas últimas décadas, não foi que a gente viu? E ele fala, em essência, a autotranscendência significa transcender o eu, elevar-se acima do eu. Então, esse nome fala transcendência, autotranscendência é o quê? Elevar-se acima do eu inferior. Que esse eu inferior é o quê? É a criação desse ego. É uma criação do ego, esse eu inferior. Tá? E muitas consciências estão atreladas a esse eu inferior. Ela não está conectada ao eu superior, né? É o qual ela se identifica com o corpo, ela se identifica com a matéria, ela entende? Então, é uma pessoa assim. Então, por isso que às vezes a espiritualidade tem que tirar o cara do corpo, tá? Não tem jeito, tem outras situações que é assim. A minha situação foi assim, tá, pessoal? Porque ele tem um propósito de eu fazer, e aí viu que eu estava com a consciência totalmente atrelada às coisas aqui do ego, sabe? E estava até trazendo sofrimento para mim, tá? Depois que aconteceu isso, pronto, pessoal. Aí, aí eu transcendi, entrei nesse processo, pronto. Agora eu trabalhando a minha expansão para crescer mais e mais, tá, pessoal? Porque a gente vai ter que se tornar perfeito, como o dia perfeito. A luz vai ter que brilhar na gente, né, pessoal? E mais e mais. Então, é isso que a gente tem que fazer. Aí ele fala, ele fala, é um fenômeno que dá uma visão de si mesmo integrativa, integrada com o universo. É uma liberdade espiritual. Então, essa transcendência é uma liberdade, porque quando você está apegado a você, está escravo. Por isso que o Cristo falou, aquele que é escravo do, está pecando é escravo do pecado. Então ele está escravo. Então quando você se liberta, essas coisas não causam mais efeito na sua consciência, você usa, tá tudo tranquilo, tal, você vai levando uma vida mais sossegada, pessoal. Você vive aqui porque você entende o jogo, tá? O sofrimento das pessoas está em a consciência dela ficar atrelada ao ego, pessoal. Tá? Aí quando ela não ganha alguma coisa, eu não ganhei, isso é meu, eu tenho direito, não é nada de ninguém, tá, pessoal? Mas quando a pessoa tá assim, tá nesse nível, tá? E a gente tem que entender, tá, pessoal? Tem que entender, tá? Porque a gente também tava nessa situação. Então ele fala que é uma liberdade espiritual que não pode ser tirada de nós. Então, não pode ser tirada. O que faz com que a vida tenha um significado e um propósito de vida. Nossa, pessoal, você fica mais leve, pessoal. Nossa, como eu me sinto mais leve. Eu tava orando agora de manhã, eu digo, nossa, eu não quero sair daqui não, tá tão gostoso. Uma oração, uma meditação boa, tá? Aí eu orando lá, oh meu Deus, que estado gostoso de consciência. Eu não queria sair daqui, mas eu tive que sair para vir gravar aqui para vocês, né? O vídeo, né, pessoal? Aí a gente viu também que a autotranscendência está ligada à espiritualidade, né? Que é uma qualidade da
autotranscendência é a expansão da consciência. Então, está falando da expansão da consciência. A autotranscendência é isso. Porque quanto mais você se expande, mais você vai se desvencilhando, né? Das coisas, do desejo, do ego, da carne. Você vai ver que não faz mais sentido para você. Então, não é que vai forçar a pessoa a parar de não fazer nada, pessoal. Porque quando tudo é forçado, como a igreja está fazendo, não tem efeito na consciência da pessoa. Mas quando a pessoa vai tomando consciência, ela mesmo vai se desvencilhando. Por isso que o sintoma do despertar, a pessoa já começa a ir largando festa. Se ela andava e ela não anda mais, ela se reserva mais. É isso, olha o que aconteceu comigo. Eu era músico, era assim, tá? Então, eu agora estou mais reservado. Tá, pessoal? Porque pelos sintomas que também eu senti as energias de algum lugar pesado, eu me sentia mal, tal. Entende? Então, assim que vai forçando vai forçando a você a levar uma vida mais tranquila, mais reservada, sem ambiente, sem muita discussão, um processo que você vai, como é que se diz? Vai ali fazendo mais calmo, né? Um lugar mais tranquilo. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Pelo sintoma do despertar, você vê como a pessoa entrou nesse processo. Você sabe o sintoma do despertar? Tá aqui no meu vídeo aí, ó, que eu falo de despertar da consciência. Tá aqui. Eu gravei, tá aí o sintoma, tá? Mas é isso. Ela já vai começando a largar, buscar mais, ficar mais reservado, estudar, busca coisas espirituais, ela estuda tal. Então, por isso que eu preparo o estudo aqui, tá? Eu sei que vocês têm sede de ouvir essas coisas espirituais, tá? É isso, pessoal. Tá? Aí o que é que a gente viu na primeira parte também? Ele diz que para alcançar a autotranscendência é através da sua fé em Deus. Então, não pode, sem fé, é impossível agradar a Deus. Está lá escrito na Bíblia. Está na Bíblia, pessoal. Tá? E eu falei no primeiro bloco que tem muita gente querendo matar, garguelar, matar a sua fé, tá? É isso, pessoal. Aí ele fala, o reconhecimento desse tipo de espiritualidade, né? Esses dois tipos de crença, concepção ajuda a pessoa a encontrar significado a transcender. Então, vai ajudar você a sua fé, tá? Aí ele fala, a espiritualidade está enraizada, a transcendência está enraizada na espiritualidade. Então, sem espiritualidade, pessoal, o ser humano não vai se completar, ele fala aqui, não vai se completar, não vai se realizar e não vai autopromover e compreender o seu lugar na ordem superior das coisas. Você não vai compreender, você vai ficar como um animal irracional fazendo muitas coisas aí, muitas bobagens aí que a humanidade está fazendo. Enquanto ele não reconhece que a espiritualidade faz parte do ser humano. E a Matrix quer tirar isso. Então, você não vai ser ser humano. Você vai ser um ser humano irracional. Tá? Não vai raciocinar. Aí ele fala mais aqui. Ele fala que a autorrealização, né? É uma meta elevada. Ele desenvolve, próximo nível de desenvolvimento deve ser a autotranscendência. É o objetivo no outro, às vezes se concentra em si mesmo. Dessa forma, se refere que o objetivo mais elevado
do que aquele que se concentra no interesse próprio. Então, a gente está levando a consciência, está melhorando para servir ao outro. Porque já quando a gente sai dessa frequência do ego, a gente sai do egoísmo, do individualismo. Tá? Foi isso que a gente viu na primeira parte. Então ele diz que também a transcendência é o nível mais alto que leva uma visão exclusiva e holística da consciência humana. Então, você é levado a um nível de consciência humana muito elevado, comportando-se, enfim, com meio para si mesmo, para os outros, para o ser humano em geral, para a espécie, para a natureza e para o esporte. Então, você tem uma consciência tão elevada que você vai servir ao próximo, tá? É o que os mentores, os anjos, eles estão servindo a gente, pessoal, tá? Eles são como servo para a gente, tá? Mas eles têm mais consciência do que a gente, tá? Mas ele está usando essa consciência para servir o ser humano. Era isso que Deus queria, tá? O maior serve ao menor. Mas o que é que aconteceu quando Satanás se rebelou? Ele não queria servir ao ser humano que era menor. Então, ele quer que o ser humano sirva a ele, seja escravo dele. Ele está conseguindo, tá? Por enquanto, tá? Então, quando você desperta, você sai dessa escravidão consciencial aí do inimigo, tá? Entende? Porque você tem consciência, mas você tomou consciência para servir o outro. Aí ele fala, segunda parte, né? A autotranscendência fornece ao indivíduo uma experiência de pico. Então, leva a um pico máximo, né? Normalmente são aquelas que a preocupação pessoal são transcendidas para observar o que acontece de uma perspectiva mais ampla e mais elevada. Então, leva você a ter uma consciência bastante elevada para que você transcenda, né? Você transcenda as preocupações do seu dia a dia. Então, essas preocupações aqui do dia a dia não vai afetar a sua consciência. Por isso que a gente tem que expandir, pessoal. Entende por que a gente está estudando? E eu aconselho os pessoal do meu canal sempre estar assiduamente aqui, porque assiduamente eu estou gravando um vídeo para até você não perder a frequência, o meado do entendimento, tá? Porque cada vídeo aqui vai um completando o outro, pessoal. É isso. Aí ele fala, são experiências que muitas vezes gera emoções positivas, como alegria, paz, um senso de consciência bem desenvolvido. Então, às vezes essas experiências, né, por isso que a EQM, a saída do corpo, ou a visão, a pessoa arrebatada do corpo, sabe? Acontece experiências assim, que são fortes emoções, mas é positiva. Você sente uma alegria, uma paz. Nossa, aí tem gente até que não quer voltar pro corpo, tá? Porque aqui o corpo tá num sofrimento muito tá num sofrimento muito grande aqui nessa realidade, tá? A pessoa não quer voltar mais pro corpo, mas ela sente uma alegria, uma paz, ela é um senso de consciência muito grande, então. Mas ela volta para cumprir a missão dela, tá? Aí ele fala, a autotranscendência com a expansão do limite autoconceitual de forma multidimensional. Então, você não expande só a sua vida aqui, você expande a sua vida autoconceitual de uma forma multidimensional. Então, todas as outras frequências que é o seu eu, que está em outra dimensão, ela também expande. Então, quando a gente expande as outras, como é que se diz, a outra parte sua que está em outra dimensão, multidimensional, ela também cresce.
Aí ele fala, segundo essa teoria, a pessoa pode ser considerada um sistema aberto, cujo aspecto entre ele é autotranscendência. E é o limite que opõe a si mesmo. Então, é você transcender aquele limite de si mesmo. Então, do seu ego, do seu eu inferior. Por isso que Cristo falou, aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Então, negue-se. Negar quem? O eu inferior, ao ego, ao homem, como é que se diz? Natural, ao homem do ego. Negue esse homem. Porque o que ele comete vai afastar você da frequência dimensional. Tá? É por isso que a Bíblia, lá, Cristo está proibindo, tá, pessoal? Aí, quem não entende, a pessoa não entende, tá mandando negar a gente, entende? Reclama, tá, pessoal? Porque não entende. Aí ele fala, é claro que o ser humano precisa de algum limite conceitual, mas a expansão desse limite para o exterior provoca um estado maior de conexão com o meio ambiente. Além disso, promove um senso de totalidade de uma outra forma não poderia ser obtida. Então, essa transcendência acontece isso, porque ele começa a sentir as coisas. Tá? Então, transcende o limite exterior. Tá? Daquela pessoa normal, né? Vamos dizer assim, normal. Tá? Aí ele fala, a teoria é que a autotranscendência é um estágio natural, é um desejo do desenvolvimento humano. Então, é um desejo de todo ser humano ter a conexão com a espiritualidade. É um estágio que a pessoa deve alcançar para se sentir satisfeita e ter o senso de propósito. Assim, uma das principais maneiras pela qual a autotranscendência pode afetar a experiência do fim da vida é através da espiritualidade. Então, é através da espiritualidade. Não tem como não. Se você não trabalhar a espiritualidade, você não despertar para desenvolver, você não vai autotranscender esse ego, esse eu inferior. Não tem como. Por isso que Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Você tem que entrar nessa frequência da espiritualidade. Não tem como correr, pessoal. Tá? Você quer que eu corra para onde, tá? Me diga aí para onde eu vou correr. Não tem. Então, é isso que tem que fazer. Aí ele fala, alcançar a autotranscendência não é um caminho fácil. Não é. Então, não é, tá, pessoal? Tá? É igual os espiritualistas aí. Não é um caminho fácil. Pois representa um estado mais elevado do desenvolvimento humano. Então, é um estado de consciência muito elevado. 5 maneiras criativas de alcançar a autotranscendência. Então, ele dá aqui uma maneira criativa de você autotranscender, que é o quê? Explore técnica básica de meditação, mesmo se for um meditador experiente. Então, mesmo que você tenha experiência, continue a meditar para autotranscender o seu ego. É todo dia, tá, pessoal? Capacite com conhecimento e sabedoria para criar consciência. Então, busque o conhecimento. Então, esse estudo aqui que eu estou fazendo é uma boa para a expansão da sua consciência. Não tenha medo das viagens espiritualmente, né? Ou fisicamente para encontrar ideia. Então, não tenha medo de sair do corpo e não tenha medo de fazer viagens espirituais, tá? Porque tem muita gente que tem medo, tá? E até fisicamente tem medo de algum lugar, tá? O medo não pode dominar você, tá, pessoal? Essa coisa aí, o medo tem que ser lançado fora. Aí ele encontre a sua própria técnica espiritual que aborde o propósito mais elevado e o eu ideal, tá? Então, encontre técnicas espirituais, um propósito para você ir trabalhando isso. Aumente a vibração, vivendo em um ambiente positivo e propício à transcendência. Então, se você não está no ambiente propício, pessoal,
que tem aquela positividade, só é negatividade, então isso vai dificultar a sua transcendência. Agora, a Matrix não sabe disso? Hã? Eles sabem. Por isso que ele procura atrito para o quê? Para vocês baixarem a frequência. Para que vocês não transcendam, não entrem nesse processo de expansão da coisa. Não queira saber de espiritualidade, fique enraivado, vai beber, vai fumar, vai fazer qualquer coisa, e aí eles aproveitam e faz a festa, tá? Em cima de vocês. Aí ele fala, quando saímos do nosso próprio interesse para servir a algo maior que nós mesmos, que é Deus, né? Estamos praticando a autotranscendência. Então, quando você faz isso, já sai do seu interesse de servir, você coloca para servir a Deus, a algo maior, você já está praticando a autotranscendência. Nós nos tornamos o nosso melhor eu apenas quando nos tornamos desinteressados e orientados a cuidar do outro. Então, quando você aí é um cristão, é um evangélico, você está trabalhando a consciência para melhorar, buscando a coisa para fazer o bem ao próximo, então, você está praticando a autotranscendência. E tem muito praticando inconsciente, tá, pessoal? Eu conheço muitos cristãos aí, que é verdadeiro, tá? Eles estão fazendo, andando ali na espiritualidade e não sabem, tá? Por causa que não tem esse ensinamento. Se eles escutarem o meu vídeo, eles vão aprender sobre isso. Então, eles estão servindo os outros desinteressadamente, tá? Tem pessoas aí de outras religiões desinteressadamente, tá fazendo o bem, orientando, cuidando da outra pessoa. Tem pessoas assim, tá, pessoal? E às vezes pessoas até que não estão em grupo nenhum, tá? Tá ajudando pessoas, tá com esse amor mesmo ali, desinteressado mesmo, tá? Então, ele tá autotranscendendo, tá? Mas só que tá inconsciente ainda, tá, pessoal? Ele tá sendo movido e não sabe o que é. É bom ele ter consciência também. Aí ele fala assim, independente da nossa crença religiosa, a autotranscendência representa um modo de vida espiritual. Então, não depende de crença, tá? Essa autotranscendência não depende de crença. É você trabalhar a espiritualidade. A autotranscendência representa um modo de vida espiritual. É um modo de vida espiritual que você está levando. É o que a gente está fazendo, a espiritualidade. Tá? Aí ele fala, isso a nossa necessidade espiritual mais profunda de conectividade à transcendência. Então, é a espiritualidade. Não tem para onde correr, pessoal. Não tem. Você pode correr para qualquer lugar aí, tá? Você vai ter que trabalhar isso. Tá? Você está fazendo aí, tem um grupo que você está fazendo bem, você está ajudando aí não por interesse, mas por aquela espontaneidade. Você está nesse processo. Tá? Quem não entra é quem não está nessa frequência, tá? Aí, será que a Bíblia fala sobre essa autotranscendência? Será que manda a gente transcender o ego, o eu inferior? A Bíblia fala sobre isso, pessoal? Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia autotranscendência. Agora que os evangélicos ficam assim, ó, preocupados na hora que... Essa parte aqui é boa, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala? É Provérbio 25, 28. Vamos ler, né? Como a cidade derribada, que não tem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Então, você não tem controle, tá? Então, a autotranscendência é para você ter controle. Então, o homem que não tem controle no próprio espírito dele, ele não controla o ego dele, o corpo, tá? Ele é como a cidade derrubada. O muro tá
Então, gente vai invadir. Tá? Não tem para onde correr, pessoal. Então, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, não deu um espírito para a gente ficar com medo, tá, pessoal? A gente vai ter que experimentar viagem espiritual, viagem até aqui nessa realidade. A gente tem que ir sem medo, tá? A gente não pode andar, porque Deus não deu um espírito de medo. A não ser que você não tenha esse espírito, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 9:27. Antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando a outro, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, olha o que ele faz. Ele diz que reduz, subjuga o corpo dele, reduz ao corpo a servidão, para que fique servo. O corpo dele, o ego inferior, tem que servir a consciência maior. Não é a nossa consciência evoluída está servindo aos prazeres do ego, tá? Do eu inferior. Não é. É o que está acontecendo com as pessoas. Estão colocando a consciência dela para estar servindo ao desejo do ego. Então, o apóstolo Paulo diz que reduz o corpo dele, reduz a servidão. Então, não deixar que domine a consciência dele. Por quê? Porque ele diz, para que eu pregando para o outro, então, você pode pregar para o outro, não faça isso, mas você vai lá e faz. E o mesmo não venha, de alguma maneira, eu ficar reprovado. Então, você pode ser reprovado. Né? Você não passou na escolinha, então, você não vai passar para outra fase, tá? Da escola consciencial. Aí... aqui tem profundidade, tá, pessoal? Então, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformei com esse mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento, para experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você experimentar qual é a perfeita vontade de Deus, para você fazer a vontade de Deus. É para isso que você não pode se conformar como esse mundo está levando aí, tá? Você tem que fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Ah, mas eu vou ser louco, as pessoas me chamam de... Aí, o que é que importa? Importante que eu esteja fazendo aquilo que Deus mandou que eu fizesse, tá? Eles vão vir também, tá? Aí, Provérbio 4, versículo 27. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Então, não vá nem para a direita nem para a esquerda. Então, você vai ficar onde? No meio, no equilíbrio. Então, fique no equilíbrio, pessoal, tá? O equilíbrio é isso. Você usando essas coisas da matéria sem estar apegado a nada, usando essas coisas e você seguindo a sua vida espiritual, a sua elevação. É isso que é equilíbrio. E é isso que as pessoas precisam tratar. Mas tem que despertar, tem que tirar o pé do mal, tá? Seu pé tá atolado lá no ego aí para fazer o mal, tá? Você tem que tirar o pé. Você tá com o pé pisado no acelerador, ó, lá pisou o pé. Para aí, eita, meu Deus, vai bater, eita, vai morrer. Então, é isso, tá? Aí ele fala, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 5. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é? É a vossa santificação. Então, que é esse processo, pessoal, de desprendimento a autotranscendência, essa santificação é esse processo de autotranscendência do ego, né? Das coisas da carne, sabe? Que a Bíblia fala, então, que é a vossa santificação, que vocês
vos abstenha. Então, abstenha é que você não pratique isso, tá? Da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação, em honra. Então, tenha a sua mulher, namorada, né, paquera ali, tenha ali, mas que você saiba usar aquele corpo, tá? Tenha o seu prazer do corpo, da carne, mas de uma forma honrosa, usando aquele vaso com a santificação, para você ter o seu gozo do seu corpo, tá? Por isso que não é proibido você ter a prática, mas que seja fugindo da prostituição, que cada um tenha o seu próprio vaso. Cada um tem o seu próprio vaso. Então, vaso de santificação e de honra. Então, aquela mulher, por exemplo, eu só tenho que procurar uma mulher que santificação é honrada. A mesma coisa, a mulher tem que procurar um homem que traz a honra para ela, santifique ela também. Não atrapalhe o processo da santificação da pessoa. É isso que acontece aí, tá? Muitos casamentos é que aconteceram aí, pessoal, principalmente evangélico. Por isso que agora evangélicos estão se separando a rodo, tá? Vai sendo rodo, assim, tá saindo, tá se separando a rodo. Por quê? Por causa disso, tá? E não na paixão da concupiscência, e não na paixão só da carne, tá? O que uniu você ao outro tem que ser algo que transcende essa carne, tá? Mas o que é que acontece aí? Os relacionamentos. É através tudo da boniteza, então, vai cair, tá, pessoal? Não tem como. A Bíblia é cara, pessoal. Então, as pessoas estão errando, principalmente até no meio evangélico, está errando porque não está prestando atenção, tá? Tem muitos interesses aí por detrás, tá? Tá todo mundo dormindo, então até a Matrix está aproveitando isso e está criando a maior confusão no meio aí, tá? Então, ele fala, não na paixão da concupiscência, que é concupiscência dos olhos, né? É por isso que eu estou dizendo, se essa mulher for da santificação e ela é honrada, tá? Não interessa a beleza, a idade, a beleza dela. Importante que essa mulher seja aquela preparada para a edificação da minha espiritualidade, sabe? Então, aí eu vou usar esse vaso com honra, tá? A gente vamos ter prazeres do nossos corpos, a energia, porque a gente tem que gozar, pessoal, tá? Sem gozo não existe alegria, tá? A mesma coisa a gente está buscando essa para a gente sentir um gozo espiritual, tá? Essa autotranscendência é para a gente ter um gozo do espírito, das dimensões mais altas, tá? E que a gente possa estar aqui na carne, mas usando aquele vaso de honra, tá? Fugindo de se estar se prostituindo aí, tá? A gente tem que fazer isso para que a gente não perca o contato, a frequência com essa dimensão mais alta, tá? Aí ele fala, como o gentil que não conhece a Deus. Então, como as pessoas que não conhecem a Deus, tá? Que está dormindo aí, pessoas que não conhecem a Deus, você vê como é que ele pratica esses atos aí, tá? Uns atos totalmente selvagem, totalmente irracional. De usar a consciência, porque não tem consciência. Então, vai naquela concupiscência da paixão dos olhos, e aí tá? A humanidade tá funcionando assim, tá, pessoal? Então, é isso. Aí, o que mais? Salmo 143. Se não entendeu, volta o vídeo, tá? Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a vontade, pois é meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então, a terra é plana, né? Você sabe, eu tenho um vídeo gravado aqui, tá? Então, ensina-me a fazer a vontade,
a tua vontade. Então, a gente tem que fazer a vontade desse ser divino, que é Deus. Pois é, meu Deus, guia-me com teu bom espírito por terra plana. Então, guia por essas terras planas aqui. Então, a terra é plana, tá, pessoal? Inventaram aí uma bola aí para vocês ficarem girando nela aí. E pior que vocês estão girando até agora, tá? Estão girando nessa bola aí que inventaram aí, tá? A Matrix aí para confundir a sua mente, mas a Terra é plana. Então peça para Deus guiar, o Espírito dele guiar você nessa Terra plana, tá? Não na bola, porque senão você vai ficar girando aí e vai se arrebentar todo, tá? Então, Hebreus 13, versículo 5, vamos ler. Seja o vosso costume sem avareza, contentável com o que tende, pois ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, não pode ter avareza, pessoal. A gente precisa das coisas aqui. A gente está vivendo aqui, mas se você coloca avareza, se apega a essas coisas, então, coloca o amor ali para ter aquela riqueza, coloca aquela coisa. Então, o amor só tem que ser colocado para Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não é lá o primeiro mandamento? Então, o nosso amor tem que ser colocado para Deus. Não é para nenhuma coisa aqui humana, nenhuma coisa visível e invisível aqui, somente para esse Deus, tá? Por que ele disse? Porque contentável com o que tendes. Então, o que é que você tem? Esse pouco aí, Deus vai multiplicar. Trabalhe, busque a espiritualidade, ele vai multiplicar, mas não se apegue a nada disso. O único amor que você tem que ter é em Deus, tá? Nem mais ninguém, tá? Seja visível ou invisível. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei, tá? Senão você vai ficar preso. Você não vai transcender essas coisas, essas varezas, essas coisas que você quer. Você vai ficar preso aqui, tá? Aí, o que mais? Romanos 15, verso 7. A parada é quente, tá, pessoal? Portanto, aceite-se um ao outro da mesma forma como Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, aceite um ao outro, ame um ao outro, tá? Entre nessa frequência, senão você não vai... como Cristo aceitou você tem que aceitar o outro, tá, pessoal? Amar o outro a fim de que você glorifique a Deus. Então, aí você glorifica a Deus assim, pessoal. Entende? Como é difícil a gente transcender essas coisas e a gente tem orgulho, tem um egoísmo aí, então, precisa trabalhar. Trabalhando a espiritualidade que a gente vai conseguir isso, tá, pessoal? Aí, Mateus 11, 29. Tome sobre meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, você vai transcender, vai encontrar a paz, o descanso, pessoal. Mas você tem que ir até e aprender com Cristo. Você vai aprender comigo? Não. Aprender com Cristo. Porque Cristo disse, eu sou manso e humilde de coração. Então, nossa, é muito forte, né, pessoal? Cristo, então, a gente tem que aprender com ele, tá, pessoal? Porque ele conseguiu vencer, transcender esse ego aqui, tá, pessoal? Que não é fácil. Aí ele fala, Atos dos Apóstolos 10, 34 e 35. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata a pessoa com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então, Deus não faz exceção de pessoa, não trata a pessoa se é isso que tinha na mente de Pedro, tá? Ele só pensava que era judeu, tá?
Ele queria que só os judeus era lá que ia receber a lei de Deus e tal. Mas Deus mostrou para ele, tá? Então, é uma transcendência que aconteceu com Pedro ali, tá? Porque ele tinha isso, então. Aí levou ele para casa do como é, né? O eunuco não, é o Cornélio, né? Levou lá para casa de Cornélio, aonde era um gentil. Então lá ele, por isso que lá ele teve que comer coisas que não era acostumado a comer. Então ele viu que Deus operou ali na vida da família de Cornélio, tá? E ele aí percebeu agora, por isso que ele falou, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, então com distinção, ele não faz. Mas de todas as nações, então, todas as nações aceita a todos, então Deus aceita a todos, aquele que o teme e faz o que é justo. Então, de todas as nações aí, aquele que teme e faz o que é justo, Deus recebe ele. Tá? Aceita ele. Tá? Não tem para onde correr. Olha, pessoal. Aí, Romanos 8, versículo 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o apóstolo Paulo vai direto, né, pessoal? Então, não pode, por quê? Por isso que você tem que autotranscender a só sair dessa carne. Entretanto, não está sob domínio da carne, mas do Espírito. Se é de fato que o Espírito de Deus habita em você. Então, será que o Espírito de Deus está habitando em você, pessoal? Será que você despertou esse ser divino aí, o Espírito Santo aí habitando em você? Será que você tornou morada do Espírito? É essa a pergunta, tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, você não pertence, você não faz parte. Você está dormindo, você está fora da igreja. Você não faz parte do corpo de Cristo, você não faz parte. Você pode estar até em uma igreja, tá? Em um grupo religioso, você pode estar aí, mas você não faz parte, tá? Você só está no grupo religioso que dizem que é a igreja de Deus, tá? Dizem, tá? Para vocês. Mas se é você que tem que entrar na igreja verdadeira espiritual, tá? Essas igrejas que tem aí não vai levar você à frequência, tá? Pode até tirar você da frequência. Aí, Filipenses 2, versículo 13, pessoal. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere um ao outro superior a você mesmo. Então, seja humilde. Não se considere maior do que as outras pessoas. Você é igual a ela, você está no mesmo barco. Você tem a mesma dificuldade igual a ela. Tá? Isso acontece muito com os líderes, tá? Que se eleva para querer que o outro se torne servo dele, tá? De ele ser o servo da pessoa, ele quer que a pessoa seja o servo dele, tá? É o contrário, tá, pessoal? E a maioria das igrejas estão funcionando com esse raciocínio aí, tá? Mas a verdadeira espiritualidade, aquele que é maior serve ao menor, tá? Então, ele o quê? Não faça por ambição egoísta. Então, não vá por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere um ao outro superior a você mesmo. Aí, Filipenses 2, versículo 4. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse do outro. Então, por quê? Para você sair, transcender, a autotranscendência é isso. É você sair da individualidade, do seu interesse, para servir ao outro. Isso é uma autotranscendência. Entende que os apóstolos estão mandando a gente transcender esse ego? Mas só que é de outra forma. Ele está falando mas é a mesma coisa. Entende, pessoal?
Por isso que quando a gente estuda, não fica na letra, a gente vai buscar a visão das coisas, você vai ver que tudo faz parte da espiritualidade. Então, esse estudo é para isso, é para trazer essa compreensão a você. Aí, Provérbio 18:1. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Então, se rebela contra o equilíbrio. Então, não pode buscar interesse só egoísta, ficar só no ego. Você tem que buscar um equilíbrio das coisas. Tá? Aí, Tiago 3,16. Pois aonde a ambição é egoísta, aí a confusão e toda espécie de mal. Então, aonde tem egoísta aí, tá? Então, nas suas igrejas deve ter muito egoísta aí, tá? Vai ter confusão. É por isso que tem confusão, tá? Por isso que tem, porque tem ser humano lá que estão no ego, tá? É preciso esse ser humano ir começando a transcender esse ego, começando a colocar a frequência divina na vida dele, tá? Aí, Lucas 11:39. Então o Senhor disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente está cheio de ganância e de maldade. Então, é o que Cristo viu. Um religioso ali, que era o fariseu, ele demonstrava que, eu sou santo, mas interiormente estava cheio de ganância e de maldade. Tá? É isso que acontece aí, tá, pessoal? Aí, Mateus 23:12. Pois todo aquele que se mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É isso, pessoal, tá? Essa humildade faz parte para a gente transcender esse ego, tá? Porque se a gente se torna orgulhoso, a gente não se torna humilde, a gente está preso às coisas do ego. A Bíblia ensina, pessoal, a gente se livrar transcender esse ego, esse eu inferior. A Bíblia ensina. Aí ele fala, Gálatas 6, versículo 2. Leve o fardo pesado um do outro e assim cumpra a lei de Cristo. Então, leve o fardo, ajude, tenha paciência com aquele irmão. Então, não é fácil para cumprir a lei de Cristo, tá? Você precisa transcender o ego, porque se você tiver ego, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai. Por isso que Cristo diz, sem mim, você não vai poder fazer nada. Tá? Aí o que mais? Hebreus 13:16. Não esqueça de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Então, não esqueça, pessoal, tá? Não esqueça de mim, tá? Não esqueça de vir aqui, de fazer o bem, de repartir com o próximo. Então, isso é o quê? É trabalhando o seu ego, tá, pessoal? É trabalhando essa transcendência. Quando você começa a se doar ao outro, tal, você está trabalhando essa transcendência, você vai melhorar. Tá? Por isso que é um sacrifício que agrada a Deus. Por causa disso. Porque você está se chegando mais a Deus. Tá? Você está fugindo do ego. É por isso que a espiritualidade ele faz com que todos sejam participantes, tá? Da obra, do trabalho da espiritualidade. Por quê? Por causa disso, para você não se apegar ao dinheiro, tá? O bens, as coisas que você ganha aí, tá? Você vai ter que repartir. Porque isso é uma forma de você não estar pegado a essa matéria. É um trabalho, tá? Da espiritualidade. É por isso que ele manda fazer isso. Para a gente não ficar apegado a isso. Porque não é seu, pessoal. Você está sendo enganado pelo ego, pensando que essas coisas é sua, mas não é sua. Você é uma consciência. Daqui a pouco você vai embora. Aí você vai ver que essas coisas não é sua mesmo. Até o seu corpo não é seu.
tá? Você vai deixar o corpo aí e vai embora. Tchau. Aí você vai indo assim, ó. Vai embora. Aí, oh, tchau. Aí dando tchau à terra. Tá, pessoal? E vai embora, tá? Siga o seu caminho se você for para lugares elevados, tá? Vai embora para você seguir a sua jornada da consciência, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, pessoal. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus. Obrigado por vocês darem aí a visualização aos meus vídeos, tá? Eu vi aí que, nossa, obrigado pelos comentários também, pela força, por tudo, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Agradecer por eu estar aqui bem, fazendo isso que a espiritualidade quer. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!